Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Olimpíada Norte e Nordeste de Química e o assunto dessa questão é Química Orgânica. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O taxol é um produto natural da classe dos terpenos, isolado pela primeira vez do Teixo do Pacífico. Sua potente atividade anticarcinogênica fez dele uma droga muito útil no tratamento de câncer de ovário, de mama, sarcoma de Kaposi e de pulmão, cérebro e garganta. Entretanto, a sua concentração no teixo é de apenas 40 a 165 mg por quilo, sendo necessária a derrubada de 3.000 árvores para produzir 1 kg de medicamento. Seu alto potencial como medicamento levou a mais de 30 grupos de pesquisa a desenvolver rotas sintéticas e semissintéticas, sendo atualmente comercializado com o nome de paclitaxel. Com base em sua estrutura mostrada abaixo, responda às perguntas a seguir. Tá? Então ele vai dar a estrutura. Dentro dessa estrutura aqui, ele vai dar alguns itens aqui para nós resolvermos em cima da estrutura do taxol. Então, essa daqui é a estrutura, tá, do taxol. E ele vai aqui fazer as seguintes perguntas para nós. Qual que é a fórmula molecular do taxol? Então, a primeira perguntinha, ele vai querer saber qual que é a fórmula molecular. Então, o que ele quer saber com isso? A quantidade e os átomos que compõem o taxol. Então, por ser um composto orgânico, a gente vai ter o carbono e o hidrogênio em bastante quantidade. E aí, nesse caso aqui do taxol, nós vamos ter nitrogênio e oxigênio também. Então, nós vamos ter algumas funções que vão ser oxigenadas, umas funções que são nitrogenadas. E aí, primeira coisa que ele pergunta, então vamos tentar resolver aqui. Então, voltando aqui para a estrutura, ó, vê que tem oxigênio, tem nitrogênio, né? O hidrogênio, embora apareça aqui poucos hidrogênios, mas tem que lembrar que nesses vértices aqui onde o carbono está fazendo menos de 4 ligações, que a gente enxerga, vai ter a presença de um átomo, pelo menos de hidrogênio. Tá? Então, é isso que a gente vai rever esse conceito aqui nessa questão. Então, vindo aqui para a contagem de carbonos, onde a gente vai encontrar carbono? Então, todo vértice que nós tivermos vai ter um átomo de carbono, tá certo? Por exemplo, aqui é um átomo de carbono, que nós temos uma metila. Outra coisa para explicar aqui também. Essa cunha tracejada, ela indica que esse composto ele estaria atrás do plano. Então, imagina que a molécula é em 3 dimensões. Então, quando você tem a cunha tracejada, significa que aquela espécie ela estaria para trás do plano, que é o que ocorreria, por exemplo, nesses casos aqui. Então, essas espécies elas estariam para trás do plano. Então, imagina que você tem a tela, ele estaria atrás da sua tela, esse cara. E quando você tem a cunha cheia, significa que eles estão para frente do plano. Então, esses caras aqui, eles estariam vindo na nossa direção, tá certo? E quando você tem a linha normal, é que ela está no plano. Então, essas linhas normais, significa que esses carbonos ou esses átomos que estão aqui, eles estão no plano da tela, no plano do papel, e o que tem a cunha cheia estaria para frente e o que tem a cunha tracejada estaria para trás do plano do papel, ou da tela aqui nesse caso, tá certo? Então isso aqui é uma representação em 3 dimensões. A gente tem que saber que isso aqui é a representação para frente do plano e a cunha tracejada é como se a espécie estivesse para trás do plano, tá certo? Então, começando com a contagem de carbonos, cada benzeno que nós tivermos, e nós temos aqui 3 anéis benzênicos, isso já me dá 6 carbonos cada um, tá? Então, quando a gente vem para cá, ó, já coloco 6 carbonos aqui, lembrando que cada vértice aqui é um carbono, tá? Então, aqui também vai ser carbono, 7º carbono, aí aqui 7 com 6 vai me dar 13, então eu vou terminar a numeração com 13, tá? Então, aqui eu tenho 13 carbonos, aí eu venho aqui, ó, aqui é mais um vértice, vai ser 14, aí aqui do lado vai ser 15, 16, e a gente vai nessa sequência, tá? Venho para esse anel aqui, ó, mais 6. Então aqui já vai para terminar com 22 a contagem. Então a contagem terminou com 22. Aí aqui do lado 23. Aí, nesse outro grupo éster aqui, 23 e 24, 25. Tá? Então 23,
24, 25. Aí vindo para cá, 26, 27, 28. Aí, aqui vai 29, 30, tá? Então, a gente vai seguindo por vértice, ó. 28, aí que é o vértice, 29, aqui 30, aqui 31, 32 e 33. Aí, vindo para cá, 34, 35, 36, 37. Aí aqui vai ser 38, 39, 40 e 41. Tá? Então, ó, é um vértice, tá? Aqui é outro vértice, tá? Aqui são mais dois carbonos, aqui eu tenho duas metilas, tá? 39. E aí, eu tenho mais um vértice aqui, mais um carbono. Aí aqui, ó, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Então, tem aqui 45, 46 e 47. Tá? Então, pode ver, nós pegamos todos os vértices. Ó. Não tem nenhum vértice sem uma marcação com carbono. Ó. Todos os vértices marcados com carbono. Ó. Então, não deixamos passar, tá? Não deixamos passar ninguém. Então, a quantidade de carbono são 47. O taxol, então, tem 47 carbonos. Vindo agora para a contagem dos hidrogênios, aí o hidrogênio é o que tem que tomar cuidado. Então, você tem que saber que o carbono ele faz 4 ligações. Sendo um carbono, ele vai fazer 4 ligações. Só que a gente tem que ver que quantas ligações o carbono está fazendo, o que faltar é hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, esse carbono, todos esses carbonos aqui, ó, esses carbonos aqui, menos esse aqui, você está vendo 3 ligações chegar no carbono. Você tem 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Então, esses carbonos aqui vão ter um hidrogênio cada um. Então, esses carbonos têm hidrogênio e esse aqui não tem nenhum. Por quê? Porque nesse carbono aqui estão chegando 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter aqui 5 hidrogênios. Tá? Aí já aqui não tem hidrogênio, porque aqui o carbono também já está fazendo 4 ligações. Aí, esse hidrogênio aqui, que está ligado no nitrogênio, ele aparece. Só não aparecem na fórmula bastão os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Tá? Então, aqui eu vou ter mais 5 hidrogênios. Então, vai dar 11. Tá? Aqui, novamente, é o carbono, onde está fazendo as 4 ligações já. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui não tem. Aqui tem um hidrogênio, ó, o carbono aqui está fazendo 3 ligações. Então, aqui tem um hidrogênio. E aqui também, ó, 1, 2, 3. Aqui também tem um hidrogênio. Então, além desse, vai ter esse aqui. Tá? Então, aqui vai ser o 12, o 13 e o 14. Tá? Então, o 12. Aí, aqui, lembrando que aqui tem 1 e tem mais esse aqui. Então, vão ser mais 2 aqui. 13 e o 14. Aqui não tem o carbono, aqui está fazendo 4 ligações. Então, não tem. A gente pode vir aqui para esse anel benzênico. Então, aqui vai ter mais 5. E esse aqui não vai ter, porque aqui ele já está fazendo as 4 ligações. Então, 14 com 5 vai até o 19. Tá? Aí aqui nós não temos, porque ele já está fazendo 4 ligações, só que tem esse aqui. Ó. Então, aqui vai ser o 20. Aí, vindo agora para essa parte do éster, a gente vai ter aqui, a gente está passando de 20 para 23, por quê? Porque aqui é um CH3. Então, aqui a gente só está vendo chegar uma ligação no carbono. Então, significa que ele vai ter 3 hidrogênios nesse caso aqui. Tá? Então, aqui ele tem 3 hidrogênios. Por isso que a gente passou do 20 para o 23. Já estou somando esses 3 que tem aqui. Depois, a gente passa para cá. Então, 23, aqui está fazendo 2 ligações. Então, aqui tem 2 hidrogênios. Então, 23, 24 e 25. Aí, aqui está fazendo 3 ligações. Então, o que falta aqui é um hidrogênio. Então, aqui 26. Aqui sim tem 2 hidrogênios. Você está vendo chegar 2 ligações no carbono. Então, 26, 27, 28. Aí, você tem um aqui e mais um aqui. Ó. Aqui tem um hidrogênio também. Então, aqui vai dar 30 no total. Nessa parte. Aqui é um CH3. Então, aqui vai ter 3. Então, ele vai passar de 30 para 33. Aqui tem, você está vendo uma ligação chegar nesse carbono. Então, ele tem 3 hidrogênios ligados nele. Por isso que passou do 30 para o 33. Aí aqui embaixo 34. Aí aqui vai ter um hidrogênio aqui. 35. Aí, vamos ver para onde vai agora aqui. Então, aqui são 2 metilas, são 2 CH3. Cada CH3, né, CH3.
Então, por isso que ele está passando de 35 para 38, porque aqui tem 3 hidrogênios. E aqui também vai ter 3 hidrogênios. Então, aqui vai passar para 41. Aí, aqui não tem hidrogênio, que o carbono já está fazendo 4. Aqui vai um hidrogênio. Então, 42. Aí, aqui é um CH3. Então, por isso que ele passa de 42, 43, 44, 45. Aqui o carbono está fazendo 4 ligações, então não tem hidrogênio. Aí, se a gente vier para cá, aqui tem mais um CH3. Então, aqui tem mais 3 hidrogênios, vai passar para 48. Aí, aqui não tem nenhum hidrogênio, aqui o carbono já está fazendo 4 ligações. E aqui também. Então, o próximo caso é vir para esse aqui, que vai dar 49. Aí, aqui tem 2 hidrogênios. Então, aqui está fazendo 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios aqui. Então, 49, 50, 51. Tá? Então, não deixamos passar ninguém também. Ó, onde nós não colocamos nada é porque o carbono já está fazendo as 4 ligações. Então, não colocamos hidrogênio, mas tudo o resto está com hidrogênio. Então, tem 51 hidrogênios. Tá certo? E agora, próximo que a gente vai é contar o nitrogênio. Então, o nitrogênio só tem um aqui. Ó. Não tem mais nenhum nitrogênio. Ó. Não tem mais nenhum nitrogênio. Então, é um nitrogênio. Tá? Só esse aqui. E agora falta contar os oxigênios. Então, contando os oxigênios, ó. Então, vamos começar por aqui. Ó. Então, 1, depois aqui 2, 3. Aí aqui 4. Aí lá em cima 5, 6, 7, 8. Aí aqui embaixo 9, 10 e 11. Aí 12, 13, 14. E aí, não tem mais nenhum oxigênio para marcar. Então, tudo que a gente está vendo aqui de oxigênio está marcado com uma numeração. Então, SC47, H51, NO14. Certo? Então, essa daqui é a fórmula molecular do Taxol. Essa daqui é a fórmula estrutural, fórmula molecular. Vindo agora aqui, então, respondemos aqui para ele qual que é a fórmula molecular. Indo agora para o item B, quais são os grupos funcionais presentes na estrutura do Taxol? Então, a gente coloca aqui a estrutura, tá? E aí as funções aqui que nós temos uma amida, tá? No mesmo carbono que tem o dupla O, tem o nitrogênio. Então, no mesmo carbono que tem o dupla O, tem o nitrogênio, nós temos uma função amida. Tá? Então, tem gente que, isso aqui é uma cetona. Não, porque no mesmo carbono que tem o dupla O, tem o nitrogênio. Então, aqui eu tenho uma cetona e uma amina? Não. No mesmo carbono que está o dupla O e está o nitrogênio, você tem a função amida. A única função nitrogenada que tem aqui. Todas as outras funções são oxigenadas. Então, aqui nós temos um éster, tá? O dupla O, O, só que a cadeia carbônica continua. Então, a função éster você tem o R, que é a cadeia carbônica, dupla O, O, cadeia carbônica. Então, dupla O, a cadeia carbônica continua. Então, aqui ó, seria um grupo R aqui, que é uma metila, mas podia ser qualquer cadeia carbônica. R, dupla O, cadeia carbônica continua. Então, aqui nós temos o éster. Tá? Só voltando aqui, vou pegar mais. Tem mais função éster aqui. Ó. Aqui é mais uma função éster. Tá? Ó, dupla O, cadeia carbônica. Aqui também é outro éster. Aqui também é outro éster. Tá? Então, esses daqui são os ésteres que nós temos. Então, ele queria só que identificasse, não que desse a quantidade de cada função que aparece. Tá? Então, mas aqui é outro éster, aqui é outro éster, aqui é outro éster. E aqui é um dos ésteres. Vindo aqui para o lado, aqui sim nós temos uma cetona. Tá? Então, só vamos passar aqui. Aqui nós temos uma cetona. Nós temos a carbonila entre átomos de carbono. Nós temos o C dupla O, que é a carbonila, entre átomos de carbono. Então, aqui nós temos uma função cetona. E a única cetona que tem é essa daqui. Indo aqui para o lado agora, nós temos a função álcool. O álcool é quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado. Carbono que está fazendo ligação simples. Então, aqui eu tenho a função álcool, eu tenho a hidroxila num carbono sp3. E aqui também eu tenho outra função álcool. Tá? Então,
Aqui eu também tenho a hidroxila num carbono sp3, de hibridização sp3. Tá? Aqui eu também tenho outro álcool aqui, ó. A hidroxila num carbono que é sp3. E o que mais que nós temos aqui? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um éter. Então, entre carbonos, você tem o oxigênio. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então, entre carbonos, você tem um oxigênio, que você tem uma cadeia heterogênea. Então, o oxigênio aqui nessa cadeia heterogênea, entre átomos de carbono, você tem a função éter. Tá? Então, a gente já viu que aqui era outro éster, aqui era outro éster, aqui é o álcool, aqui é o outro éster e aqui é um álcool. Então, todas as funções aqui, elas estão, pelo menos uma de cada está aparecendo aqui com o nome. Então, nós temos amida, por ordem alfabética, amida, né, o álcool e a amida, depois cetona, éter e o éster. Então, vamos lá. Então, amida, álcool, éster, éter e acetona. Então, essas são as funções orgânicas ou os grupos funcionais que nós temos aqui. Tá certo? Indo agora para o item C. O taxol possui múltiplos centros de quiralidade. Quantos podem ser identificados em sua estrutura? E qual é o número de isômeros possíveis? Então, para a gente responder essa daqui, nós precisamos identificar aí quais são os centros de quiralidade, quantos carbonos estereogênicos nós temos na estrutura do taxol. E, para determinar quantos carbonos estereogênicos, a gente precisa lembrar o que é um carbono estereogênico, ou antigamente chamado de carbono quiral. Então, o carbono estereogênico é o carbono que tem 4 substituintes diferentes. Então, para ele ter 4 substituintes diferentes ligados nele, ele precisa ser um carbono sp3. Então, por exemplo, onde a gente vê o carbono fazendo ligação dupla, ou tripla, aqui não tem ligação tripla, mas tem a ligação dupla, todo lugar onde o carbono está fazendo ligação dupla, ele vai ser um carbono sp2. Então, a gente não precisa analisar o carbono sp2, porque o carbono sp2 não tem como ter 4 substituintes ligados nele. Tá? Então, tudo que for carbono fazendo ligação dupla, a gente pode pular, não precisamos analisar. Então, aqui só tem carbono sp2, aqui é sp2, aqui só tem carbono sp2. Agora, quando a gente vem para cá, esse carbono aqui está ligado no nitrogênio, está ligado nesse grupo, ó, são grupos diferentes. Ele também tem o hidrogênio ligado nele, porque ele tem que fazer 4 ligações, o que falta é hidrogênio, que é o que a gente fez lá na contagem dos hidrogênios. Então, esse aqui é um carbono estereogênico, justamente porque ele tem 4 substituintes diferentes. Outro é esse aqui também, ó, tá ligado à hidroxila, tá ligado a todo esse grupo, tá ligado a esse grupo e tá ligado a um hidrogênio. Então, mais um carbono estereogênico. Agora, esse aqui é um carbono sp2. Aqui, toda essa parte eu não preciso analisar, porque só tem carbono sp2. Aqui tem um carbono sp2, só que aqui tem um carbono sp3. Beleza. Só que esse carbono sp3, ele tem 3 hidrogênios ligados nele, e os 3 hidrogênios são iguais. Então, embora ele seja sp3, eu não analiso porque os 3 hidrogênios são iguais. Então, vindo para cá, esse carbono aqui é um carbono estereogênico. Tá ligado com aquela parte, o caminho é diferente. Ó. O caminho indo para cima é diferente do caminho de eu vindo para baixo. Ó. Aqui é diferente do caminho que eu venho para cá. E ainda ele está ligado com o oxigênio e aqui também tem o hidrogênio. Então, esse aqui também é um carbono estereogênico. Esse é um carbono sp3, mas vai estar ligado a 2 hidrogênios, então não analiso. Aqui sim, é outro carbono estereogênico. Ó. O caminho para cima é diferente do caminho para a esquerda, que é diferente do caminho para a direita, que é diferente do caminho para a hidroxila. Então, mais um carbono estereogênico. Aqui, esse carbono é sp3, mas está ligado a 2 metilas que são iguais. Esses carbonos também são sp3, da mesma forma que esse aqui, mas eles estão ligados a 3 hidrogênios, então não preciso analisar esses. Agora, quando eu venho para cá, isso aqui é um carbono estereogênico. O caminho para a esquerda é diferente do caminho para cima, é diferente do caminho para o oxigênio, ele ainda está ligado com um hidrogênio. Então, mais um carbono estereogênico. Esse aqui também é um carbono estereogênico. O caminho para cima é diferente do caminho para o hidrogênio, é diferente do caminho para a esquerda e para a direita. Tá? Então, ó, o caminho é diferente. Ó. Esse carbono vai ligar para cá. Aqui ele está ligado com o oxigênio.
Então, o caminho é diferente. Então, mais um carbono estereogênico está aqui. Agora, vamos ver se ele vai subir. Exatamente. Então, esse daqui também é um carbono estereogênico. Por quê? O caminho para a esquerda é diferente do caminho para a direita, que é diferente do caminho para cima, que é diferente do caminho para baixo. Ó. Então, o caminho para baixo é diferente do que está acontecendo aqui em cima. Ó. Tá? Então, é um carbono estereogênico. Aqui é outro carbono estereogênico. Ó. Caminho para cá, ó, aqui liga num C+O já. Aqui não, aqui liga em outro tipo de cadeia. Aí aqui ainda tem um hidrogênio, tá? E tem esse grupo éster que vai vir aqui para cima. Então, são 4 substituintes diferentes. Tá? Aqui é um carbono sp3, mas está ligado a 3 hidrogênios que são iguais. Aqui também a mesma coisa, sp3, só que os 3 hidrogênios são iguais. Então, aqui nessa parte aqui, não tem mais ninguém. Aqui ó, é um carbono que está fazendo 4 ligações, mas é um carbono aqui, sp2. Tá? Então, carbono aqui com a ligação dupla, não preciso analisar, porque é um carbono sp2. Só tem quem está ligado nesse carbono é só um grupo, 2 grupos, 3 grupos. A mesma coisa aqui, um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Carbono sp2 não tem como ter 4 grupos ligados nele. Por isso que a gente nem precisa analisar o carbono que é sp2. Então, vamos vir para cá agora. Aqui sim, ó, a hidroxila, aqui ainda tem um hidrogênio, ó, e o caminho para a esquerda ó, é diferente do caminho para a direita. Então, é mais um carbono estereogênico. Aqui é um carbono sp3, só que ele tem 2 hidrogênios ligados nele, 2 caras que são iguais, então não tem como ser estereogênico. Agora, esse aqui é outro carbono estereogênico, ó, o caminho para cima é diferente do caminho aqui para a esquerda, diferente do caminho que eu vou para o oxigênio, e aqui ainda tem um hidrogênio. Então, são 4 caminhos diferentes. Então, aqui é mais um carbono estereogênico, e esse aqui é o último carbono estereogênico. Ó. O caminho para a esquerda é diferente do caminho para a direita. Ó. Aqui eu venho e ligo no oxigênio e subo para lá. Quando eu estou aqui, eu não ligo no oxigênio, o caminho é diferente. Então, e aqui para baixo eu tenho um oxigênio, tá? Então, eu tenho aqui 4 caminhos que são diferentes. Então, mais um carbono estereogênico. Marcamos todos, tá? Aqui não precisava. Tudo carbono que é sp2, a gente não fez análise. Tudo carbono que é sp2, não precisamos fazer análise. Tem que ser sp3, e nesse carbono sp3 a gente analisa se os 4 substituintes eles são diferentes. Tá certo? Então, quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos estereogênicos. Tá? 11 centros de quiralidade. E aí, qual que é o número de isômeros possíveis? Tá? Então, quando a gente está no ensino médio, a gente aprende que tem uma formulinha para calcular a quantidade de isômeros possíveis, que é 2 elevado a n. O que é o n? O n é o número de carbonos estereogênicos. Por isso que eu falei que para responder essa segunda parte, precisava saber a quantidade de carbonos estereogênicos que a estrutura tem. Então, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos estereogênicos. Então, 2 vai ficar 2 elevado a 11, e aí 2 elevado a 11 dá 2048 possibilidades de estruturas diferentes. Onde que essa fórmula falha? Quando você tem um composto meso. Se eu tenho um composto que tem uma simetria interna, por exemplo, aqui eu tenho OH, aqui H e aqui H. Então imagina que aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho um CH3. Essa molécula aqui ela tem uma simetria interna. Ó. A parte de cima é espelhada da parte de baixo. Então, nesse caso, quando eu tenho um composto que é chamado de composto meso, essa formulinha ela falha. Nesse caso ela falha. Tá certo? Mas como nossa estrutura não é um composto meso, então essa formulinha ela serve muito bem para a gente responder essa questão. Tá certo? Então, fizemos aí essa questãozinha da Olimpíadas Norte e Nordeste de Química. Tá? Então, quantidade de isômeros óticos. Então, fizemos aí esses três itens aqui da Olimpíadas Norte e Nordeste de Química. Faltou aqui um item D. Tá aqui, eu vou responder ele vale apenas uma aula só para responder esse item D, que está falando sobre as partes isoprenoides que nós temos na estrutura do taxol, tá? Que vai estar relacionado com a parte de síntese. Então, para esse item D, aí vai valer apenas
uma aula só para falar sobre essa parte de moléculas que têm constituintes isoprenoides. Então, quando eu fizer essa questão aí do item D, eu linko com essa questão aqui dos itens A, B e C, tá certo? Então, uma questãozinha não difícil da Olimpíada, apenas trabalhosa. Se você é organizado e você conta os carbonos e os hidrogênios de forma correta, não tem muito segredo, tá? Identificar as funções orgânicas, os grupos funcionais, também não deve ser segredo, tá? Você aprende isso no ensino médio de uma forma com bastante tempo em cima das funções oxigenadas e nitrogenadas, e também a parte de isomeria também não tem muito segredo, certo? Então, uma questãozinha interessante, não difícil, tá? Pelo menos esses 3 itens aqui, eles são bem tranquilos, tá certo? Então, me deixem aqui nos comentários se vocês conseguiriam me identificar essa fórmula molecular e conseguiriam achar aí as 11 carbonos estereogênicos. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!